Bom dia, mulheres edificadoras, mulheres amadas pelo Pai, mulheres poderosas em Deus, cheias do Espírito Santo, vencedoras, mulheres que têm a presença de Deus em si. E por carregar essa presença, são mulheres que têm autoridade, são mulheres que têm poder no mundo espiritual para combater os ataques do inimigo e vencê-lo. Hoje nós vamos para o capítulo 32 de Ezequiel. E esse capítulo fala aqui sobre o rei do Egito, que o Senhor mostra quem era esse rei, o que ele faria com esse rei por causa daquilo que estava no seu coração. E se nós formos ver esses capítulos que temos lido, nós podemos perceber que existe um espírito dominando esses reis, não é? Esse espírito maligno de influência demoníaca que domina esses reis com essa soberba, esse orgulho, essa prepotência que nós sabemos de quem vem, não é? Foi o próprio Satanás, Lúcifer, que trouxe, né, esse pecado para o mundo, para aquilo que Deus havia criado. Que essa soberba, querendo ser como Deus, ele foi rejeitado por causa do seu pecado e agora ele quer fazer com que a humanidade vá por esse mesmo caminho, sabendo o destino que o aguarda. Ele não quer ir só, ele quer levar a humanidade junto com ele, porque ele sabe como Deus nos ama, como Deus ama cada um de nós. O inimigo sabe muito bem. E ele nos odeia. E o intuito dele é nos fazer cada vez mais distantes do amor de Deus. Para que assim a gente possa se perder, né? E ir juntamente com ele para o seu fim de destruição. Mas nós temos um amigo, um bondoso amigo, consolador, fiel, que está conosco nessa jornada aqui, enquanto o nosso amado não volta, né? O nosso amigo Espírito Santo, que nos dá força, que nos orienta, que nos conduz, que não nos deixa só. Ele disse que estaria conosco todos os dias e assim ele está. E eu queria destacar aqui o versículo 2, a última parte que diz assim: Você age como um leão no meio das nações, mas parece mais um crocodilo nadando e agitando a água do rio. Aqui Deus está falando, né, sobre o rei do Egito. E aqui a gente pode não atribuir a figura do rei, mas a figura maligna que operava através daquele rei, né, aquele poder maligno que operava através daquele rei. E nós vemos aqui então um recado do Senhor para o inimigo, dizendo que o inimigo muitas vezes ele se mostra como um leão feroz, né? A palavra diz que o inimigo ele está como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas ele só parece um leão feroz. Ele só parece, porque o poder dele é muito limitado. É muito limitado. Nós temos muitas vezes a tendência de olhar para Satanás, para o nosso inimigo, como um inimigo muito poderoso, como um inimigo que está ali lutando com Jesus, uma batalha lado a lado, como se ele pudesse ser comparado em poder ao nosso amado Deus. E isso não é verdade. Satanás, ele é completamente insignificante diante de Deus. Ele é uma criatura de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. Pelas leis espirituais, ele só pode andar debaixo dessa lei. Ele não faz nada sem autorização de Deus, sem as leis espirituais. Ele não tem poder além daquilo que Deus permitiu. Ele não é capaz de fazer nada além daquilo que Deus permite. E nós vemos isso claramente quando ele tenta contra a vida de Jó.
Foi o próprio Deus que mostrou para o inimigo quem era Jó. Foi o próprio Deus que disse: olha, você já viu meu servo Jó? E ele, o inimigo, é que confrontou a Deus sobre quem realmente Jó seria se ele não tivesse tudo aquilo que Deus tinha lhe concedido. E assim Deus permite, que o inimigo toque a vida de Jó. Então nós vemos que existe a permissão de Deus para o inimigo agir nas nossas vidas. Assim como no caso de Pedro. Jesus disse: Pedro, Satanás vai te peneirar e eu oro para que você permaneça firme. Satanás só faz aquilo que ele tem autorização para fazer. Assim como Jesus, quando foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo. E lá ele foi tentado por Satanás, mas com autorização de Deus. Então eu quero que você entenda hoje que você não tem por que temer o inimigo. Você não tem por que temer o inimigo em momento algum. O inimigo é só uma criatura pervertida tentando nos afastar do nosso Pai. Ele não tem poder sobre as nossas vidas, a menos que nós concedamos esse poder a Ele. Ele só vai interferir na nossa vida se as leis espirituais forem quebradas, se nós concedermos a Ele legalidade. Ele não vai agir se Ele não tiver legalidade sobre as nossas vidas. Você entende isso? Você entende que Ele é só um crocodilo lá no rio perdido? Ele não é esse leão que Ele demonstra ser? Ele não é esse leão feroz que muitas vezes vem na sua mente te atormentar, tirar sua paz, te dizer que você é perdedora, que Ele é que vai vencer essa luta. Ele não é assim tão poderoso. Você, como filha de Deus, você sim tem poder. Não por você mesma, mas pelo poder de Deus que opera na sua vida. A partir do momento que o Espírito de Deus habita dentro de você, mulher, você é poderosa para vencer o inimigo. Você é invencível nesse Deus. É como se você se tornasse realmente uma Power Rangers. Quando o Espírito Santo vem sobre você, você se transforma. Você é revestida da armadura de Deus. Você é capacitada para vencer. Aquela que antes não tinha condições de vencer o inimigo porque não tinha forças, estava presa, acorrentada, amarrada. Agora, pelo poder do Espírito Santo, se fez uma nova criatura. E essa criatura, ela é poderosa em Deus para vencer os ataques do inimigo. E o Senhor, Ele diz, simplesmente resista a Ele. Se você resistir, você entende que você não precisa nem atacar. Você só precisa resistir e ele vai fugir. Eu vejo agora como que mulheres posicionadas. Sabe quando uma mulher ela entende como ela é poderosa em Deus? Eu vejo uma mulher assim de braços cruzados, com uma postura séria, convicta do seu poder em Deus. E o inimigo, como um cachorrinho recuando, com medo. Sabe quando um cachorrinho tá com medo, que ele late, aquele latidinho de medo e recua para trás? O inimigo, ele é como se fosse esse cachorrinho com medo. Ele não é esse leão feroz, sabe? Ele é realmente uma criatura pequena, reduzida, diante da majestade do poder do nosso Deus. E eu creio que o Espírito Santo hoje, ele quer nos levar a essa consciência de que o inimigo é só mais uma criatura de Deus, pervertida, que tem legalidade para agir nas nossas vidas se nós concedermos, mas é limitado ao que nós permitimos e ao que Deus permite. Você entende? O inimigo, ele não tem autorização para fazer o que quer com você. O inimigo não pode fazer o que quer com você, a não ser que você permita. Mas se você se levanta, mulher,
Se você resiste, ele foge como um cachorrinho recuando. Ele não resiste a uma mulher que sabe o poder do Deus que ela tem. Ele não resiste. Ele sai correndo, porque ele sabe muito bem o que o poder do nome de Jesus carrega. O que o sangue de Jesus é capaz de fazer. O inimigo não consegue, ele não resiste. São tantos casos de pessoas que são envolvidas com magia negra e querem de alguma maneira atingir os filhos de Deus. E eles são limitados. E o próprio inimigo diz, aquele ali não, aquele você não pode tocar. Aquele você não pode tocar. Tem um testemunho de um ex-bruxo que ele foi pego quando era criança, ele se perdeu da mãe cristã, foi pego e criado por uma mulher que fazia rituais de magia negra, e ele foi crescendo nesse ambiente. Então ele não conhecia Jesus, ele não conhecia a verdade, inclusive até analfabeto ele era, porque ele foi inserido nesse lugar. E foi lhe dado muito poder no mundo espiritual, poder maligno para fazer coisas erradas. E ele disse que uma vez fizeram uma encomenda para ele, né? Para ele fazer um trabalho contra uma moça. E ele foi tentar matar essa moça. Ela estava na praia. E ele foi perseguir essa moça. E quando ele chegou perto dessa moça, um anjo do Senhor apareceu com uma espada e disse, aqui não, aqui você não toca. Ele nunca tinha visto aquilo, ele nunca tinha presenciado aquilo, mas quando ele viu que aquela moça não poderia ser tocada por ele, isso nunca tinha acontecido porque ele tinha muito poder no mundo espiritual. Ele não entendeu, ele ficou completamente perturbado. Então ele questionou por que ele não poderia tocar aquela moça aos seus líderes. E eles não explicaram, mas simplesmente disseram que ele não poderia tocar nela. Então, a partir dali, ele quis saber por quê? Quem era aquele que era mais poderoso do que aquele que ele servia? Que aquela moça não poderia ser tocada por ele. E então ele entrou numa jornada até ele descobrir quem era esse Deus poderoso, esse Deus que ninguém pode contra ele, que os filhos estão guardados, protegidos. E hoje ele é um pastor e ele conhece esse Deus, o poder desse Deus, pois ele sabe que não existe ninguém poderoso como o nosso Deus. Então hoje, mulher, se o inimigo vier na sua mente, tentando te paralisar, tentando te fazer recuar, tentando dizer para você que você não é capaz, que você não vai conseguir. Se ele vem te atormentar, colocar medo no seu coração, trazendo ansiedade para dentro de você, hoje, em nome de Jesus, se posicione. Se posicione como uma mulher que sabe o Deus poderoso que tem. E através do nome de Jesus, nós vamos orar agora e nós vamos repreender toda tentativa maligna contra as nossas vidas. Nós vamos cancelar as investidas do inimigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, pelo poder do Teu sangue, Jesus, esse sangue poderoso que nos lavou, nos comprou, nos remiu. Esse sangue, Senhor, que nos traz vida, cura, libertação, Pai. Hoje, através do Teu sangue, Jesus, nós declaramos sobre a nossa vida que o inimigo não tem poder, não tem autoridade sobre a nossa mente. Os nossos pensamentos, Senhor, são cativos a Ti, Espírito Santo. A nossa maneira de agir é cativa a Ti, Espírito Santo. As nossas intenções são cativas a Ti, Espírito Santo de Deus. Nós desatamos hoje da nossa vida tudo aquilo que o inimigo tem feito. Toda amarra que está ao nosso redor, nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Pai, em nome de Jesus, nós desatamos hoje, nós cancelamos hoje, pelo poder do Teu nome, Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem plantado na nossa mente, nós desfazemos hoje.
Toda investida do inimigo contra as nossas vidas, nós desfazemos hoje. Toda obra de feitiçaria, macumbaria, Senhor, tudo aquilo que foi feito contra a nossa vida, a nossa família, nós desfazemos hoje pelo poder do nome de Jesus. Nós damos uma ordem agora, Senhor. Satanás, você não tem mais poder sobre as nossas vidas. A nossa vida está entregue ao Senhor dos Exércitos, ao nosso invencível Rei soberano Jesus. Nós nos submetemos a Ele, a autoridade dEle. Nós dizemos sim à sua vontade para as nossas vidas. E nós dizemos, Satanás, parte agora em retirada. Na nossa vida não, na nossa mente não, no nosso coração não. Aqui você não governa. Aqui quem governa é o Espírito Santo de Deus. Nós hoje calamos a sua voz. Espíritos malignos que atormentam a nossa mente. Hoje nós dizemos, sai agora pelo poder do nome de Jesus. Libertamos agora a nossa mente de todo espírito maligno. Tudo aquilo que nos influencia, trazendo tristeza, desânimo, depressão, ansiedade, tudo isso agora nós anulamos pelo poder do nome de Jesus. Está cancelado, Satanás. Você não tem autoridade sobre essas mulheres. Essas vidas são do Senhor Jesus. Quem governa é o Espírito Santo. Parte agora em retirada, em nome de Jesus. Nós declaramos liberdade na nossa mente. Liberdade na nossa mente. Mentes livres pelo poder do Espírito Santo. A nossa mente hoje é livre, Senhor. Livre pelo Teu Espírito. Nós queremos, Senhor, que o Teu Espírito se apodere de nós. Que o Teu Espírito governe as nossas mentes. Que o fruto do Teu Espírito venha sobre a nossa vida. Vem agora, Espírito Santo, trazendo o Teu fruto sobre nós. Esse fruto da paciência, Senhor, do domínio próprio, da mansidão. Senhor, tudo aquilo que o Teu fruto traz de bom, vem sobre nós, Senhor, com esse fruto, esse Teu fruto doce, esse Teu fruto que nos transforma, que nos lapida, que nos santifica, que nos aproxima mais de Ti e que nos dá poder para vencer dia após dia as investidas do inimigo contra as nossas vidas. Em nome de Jesus, declaramos que a nossa mente está livre em Ti, Senhor. Declaramos que o poder e a autoridade que nos foi concedido pelo Teu sangue, Jesus, nós tomamos posse hoje. Como mulheres que se submetem à Tua vontade, Senhor, nós dizemos, tomamos posse hoje, Senhor, do poder que nos foi concedido para vencer o inimigo. Não nos acovardaremos mais, não seremos mais coitadinhas, mas seremos mulheres posicionadas e colocaremos o inimigo para correr, pelo poder do Teu nome, Jesus. Amém.